Olá pessoal, aqui é o Jorge, professor de AutoCAD e Inventor, e vamos fazer mais um elemento do nosso projeto número 2 do curso de Inventor, a tesoura de bancada, e a gente vai fazer agora uma peça que chama Segura Chapa. Vamos dar uma olhadinha como que ela é. Ela é uma peça que tem a finalidade mesmo de segurar, de ser um peso sobre a chapa para que ela não se desloque no momento do corte. E é uma peça relativamente simples de fazer, mas ela precisa criar a gente precisa criar alguns planos também para que ela seja feita. Mas é um desenho bem tranquilinho também, e com um pouco de paciência a gente consegue desenvolver ele também numa boa. Vamos ver como que a gente pode começar esse desenho, analisar a melhor forma de começar. Eu costumo fazer sempre pela base, e daí a gente vai criando extrusões, e dessa forma o desenho vai tomando forma, e acredito que seja a forma mais fácil de fazer. Vamos lá então, o que a gente tem de base? Uma base de 80 milímetros, com 15 de largura e 5 milímetros de espessura. Esse não tem nada de medida em polegada. Então é 80 por 15 com 5. Vamos lá para o Inventor e vamos fazer esse projeto. É o New Standard milímetro IPT, lembrando que a tesoura de bancada de PJ precisa estar selecionada, mas quando a gente está trabalhando com um projeto só, ele sempre fica fixado nesse projeto selecionado, que é a tesoura de bancada. E ok, e vamos lá para o nosso eixo X e Y. Vamos fazer a base de 80 por 15 com 5 de espessura. Vou fazer com retângulo dessa vez, sem medida alguma. Vamos pôr os dimensions. Eu costumo colocar pertinho assim, já para poder facilitar na hora de mudar. Então eu tenho aqui 80, 15. Podemos finalizar o sketch e mandar fazer uma extrusão com 5 de altura. Dessa forma está feita a base do nosso desenho, a base da nossa tesoura, da nossa segura-chapa, da tesoura de bancada. Eu acredito que o segundo elemento que a gente deva construir seria esse elemento vertical aqui, que dá suporte para esse pedaço oblongado aqui, onde ela fica fixa por um parafuso, e ela pode ser deslocado para baixo e para cima. Então como que a gente vai fazer esse pedaço aqui, essa estrutura vertical? Ela tem 12 de espessura, ela tem 10 de largura, e a altura dela é 77 menos 5, que dá 72, menos 10. 77 menos 5, 72 menos 10, 62. É isso mesmo? Vamos lá? 77 menos 5 menos 10, 62. Vamos fazer então essa peça faceando essa parte do da nossa base, do suporte da chapa. Vamos para lá. Vou mudar aqui só para a gente ter o mesmo posicionamento. O sketch então vai ser feito nessa área aqui. Criar um sketch de 2D nessa face. Também com o retângulo, eu vou fazer aqui um retângulo numa posição qualquer. Só preciso pegar o ponto que está ligado aqui na nossa peça. Opa, está complicado. Clica, vamos lá. 62, vamos colocar os dimensions. Ela tem, vou fazer com essa medida aqui então, 10, depois eu dou 12 de espessura, 62 com 10. Então aqui nós temos 10, e com uma altura de 62, e eu esqueci de ver no desenho essa outra cota aqui, que é muito importante, quanto ela está de distância aqui, se eu não me engano é 15. 15. Então vamos fazer a medida aqui, está com 14 e pouquinho.
15. Beleza, nossa peça já está feita. Ela tem de espessura então 12. É só finalizar o sketch e fazer uma extrusão para dentro dessa peça com 12. Extrude esse elemento aqui. Mudo a minha solução para ele ficar no sentido do eixo com 12. E está feito então mais um pedacinho dessa nossa peça. Vamos dar uma estudada no desenho para ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode continuar fazendo. A gente vai fazer agora essa parte ovalada aqui de cima, então, que quando a gente olha no desenho 2D, ele é um oblongado. Então a gente vai fazer o que seria essa parte perfurada para que o segura-chapa seja posicionado. E tem uma parte dele que é faceando com essa peça que a gente acabou de desenhar na vertical, e a outra parte passa um pouco, 20 menos 15, ela passa 5 milímetros aqui. Então a gente vai desenhar essa peça ovalada nessa face que está escondida, no caso do nosso desenho, que é aquela face que se refere a essa aresta que está em vermelho. Só vou girar o desenho para que a gente tenha essa face exposta e vou criar então um sketch 2D nessa face. Ele gira tudo, mas a gente volta aqui na bolinha, a gente volta tudo para a posição e fica tudo aí. Certinho, então é essa face que vai ser desenhada. Vamos pegar alguns parâmetros lá para que a gente possa fazer ela sem problemas. Eu sei que ela está faceando, esse pedaço que eu desenhei com 62, ele está reto aqui faceando. A gente precisa subir 10 e tem distância de entre furos aqui também com 10. Então é uma linha desse ponto para cima com 10 e mais uma linha com 10 para que a gente faça então um diâmetro de 10 e um diâmetro de 20, raio de 5, raio de 10 consecutivamente. Então vamos fazer essas duas linhas a partir desse ponto, no ponto central, 10 para cima e novamente 10 para cima. E agora é só fazer os círculos. Eu tenho um círculo aqui com 10 e o outro círculo nesse mesmo ponto com 20. E nesse ponto aqui a mesma coisa, um círculo com 10 e um outro círculo com 20. E o desenho fica um pouco confuso, mas a gente faz a limpeza dele aqui e fica legal, todo mundo vai entender. Vamos com o trim eliminar essa parte de dentro desse desenho que a gente não tem necessidade de ter, esse monte de linha que está sobrando. Então é só pegar o trim, clicar na área que a gente não precisa utilizar e ele vai cortando as partes do nosso desenho. Aqui eu já posso deletar mesmo, clico na linha e deleto, clico na linha e deleto. Legal, está aparecendo um 8, a gente precisa das linhas retas aqui para que possa fazer essa seção e essa daqui e a interna também. Então é só pegar uma linha e pego aqui quadrante e levo até a outro quadrante, ou posso pegar também a tangente. E do outro lado a mesma coisa, quadrante e tangente. Ficaram linhas equidistantes. Da mesma forma eu pego o trim e elimino esse pedaço e esse pedaço e esse. Na parte central exatamente a mesma coisa. Pega quadrante e outro quadrante ou quadrante tangente, quadrante com quadrante ou tangente, e a gente vai cortar a parte que não é interessante com o trim. Essa e essa, essa e essa. A linha central aqui pode ser deletada. Essas duas linhas, opa, alterei o sketch. Posso clicar e deletar, clicar e deletar. Então dessa forma a gente já tem essa parte ovalada desenhada, e eu não vou desenhar essa concordância por enquanto.
e mostro logo em seguida por que eu não estou fazendo essa parte arredondada. Vai dar um pouquinho de trabalho para a gente construir esse pedaço aqui, mas eu acredito que seja mais fácil em função desse degrau de 5 milímetros que a gente tem aqui na direita. Vamos lá, posso finalizar o sketch e ele tem 20, é uma extrusão então com 20 desse elemento nesse sentido de eixo. Então a gente troca a direção e 20 milímetros e ele fica um baita de um vão aqui de baixo. Olha, a gente tem um vão entre o ovalado e a peça e a gente vai solucionar esse problema agora. O pedaço que eu preciso que fique em concordância é o pedaço que está aqui somente até o 12 milímetros. Então eu não poderia desenhar por completo, senão ele se estenderia pelos 20 milímetros. Então eu vou fazer um novo sketch com essas concordâncias completando esse vão e vou fazer a extrusão aqui em 12 milímetros para que fique somente dentro desse pedaço aqui dessa peça com 12. Então o sketch que eu vou criar é um sketch 2D também nessa face. Vamos rotacionar. E um detalhe interessante agora, eu preciso criar concordâncias com essas linhas aqui e eu preciso projetar a geometria. É facinho, só vir aqui em Project Geometry e a gente clica na projeção de geometria, ela fica laranjinha também, ó, e a gente consegue dessa forma desenhar aí por cima dessa geometria. Com a linha, eu vou utilizar esse ponto aqui e um ponto de tangente. Ele me mostra, é só a gente passar o mouse aqui por cima que ele vai mostrar o ponto de tangente. Criou a tangente. Nesse ponto aqui, a mesma coisa, a gente desliza o mouse sobre aquele círculo e ele gera a tangente. A gente fecha aqui embaixo esse pedacinho de linha. E a parte mais chata desse sketch que a gente está fazendo é criar esse outro círculo aqui também com 20. Faço ele com 20. Chato porque ele cria um círculo por completo nesse caso e eu vou parar ele com o trim, a parte que não me interessa. Vamos lá. Será que ele não coincidiu? Coincide sim. Vamos lá. Trim. Corto esse pedaço e ele não está querendo, por quê? Vamos ver. Deixa eu deletar e fazer ele de novo. Pode ser que eu não tenha pego o ponto correto. Vamos lá, vou pegar o círculo, centro e vou levar até o ponto aqui da minha linha, que daí eu garanto que ele está na posição correta. É um círculo de 20, vamos pegar o trim e agora sim. Posso apagar ou aparar o pedaço de linha que não me interessa. E assim eu criei a concordância para completar esse vão aonde não estava preenchido. Só finalizar o sketch, lembrando então que ele tem nessa face aqui, ele tem 12, é nesse tamanho aqui, é nessa medida que a gente vai fazer a extrusão desse outro elemento que foi criado. Então uma extrusão, cliquei errado, cancela, uma extrusão desse elemento aqui, só desse pedacinho, tá chato de pegar, mas ele acerta. Vamos voltar. Finalizei o sketch, extrusão desse pedacinho. Será que não concordou? Pode ser que ele não tenha feito alguma concordância e por isso ele não esteja pegando o elemento. Deixa eu voltar o meu sketch para ver como que ele ficou. Às vezes a concordância não ficou certinha, então ele dá esse problema. De certa forma é até interessante que dê para a gente ver o que acontece aí a linha veio até ali e o círculo não está. O círculo passou um pouco. Então vamos pegar o trim e ver o que precisa ser cortado de quem. Aí ele cortou por completo, não é?
mas tudo indica que esteja em concordância. Caso não, vamos para a gente não ter problema com isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa linha e refazer essa linha deste ponto até o outro ponto do círculo. Aí eu garanto que a linha também vai estar fechando esse ponto que eu preciso. Então às vezes a gente precisa criar algumas soluções aí para resolver o nosso problema, coisa que algumas vezes não é possível. Olha lá, não peguei o ponto zero, vamos lá, a linha aqui no ponto inicial até o ponto final dessa outra linha. Vamos confirmar que eu tenha feito a mesma coisa aqui, que eu acho que eu peguei tangente. Vamos pegar a linha deste ponto aqui até este ponto aqui. Com isso eu tenho a plena certeza que está tudo conectado e vamos lá então ver se não vai dar problema agora para criar a extrusão. Gente, continua dando problema, vamos ver se eu consigo ou não. Aqui, esse pedaço é chato de achar, mas também eu poderia ter virado um pouco o plano. Legal que esse desenho está dando bastante probleminha. A gente tem que mostrar também quando o professor está errando, né? Não é só mostrar a coisa certa. Vamos lá para a extrusão, passando o mouse de forma bem delicada entre os elementos que a gente desenhou. Eu preciso selecionar somente esse pedacinho daqui de dentro, olha lá, ele fica assim. Então é esse pedaço aqui, e ele já saiu da posição. Vamos lá, esse aqui e também esse outro aqui desse lado. Ele insiste em pegar a superfície inteira. A gente tem que brigar com ele para achar aí e aqui. Desta forma a gente consegue fazer a extrusão somente dessa superfície. Ele não é nesse sentido, nessa direção, a gente vai trocar a direção e também não é com 20, é somente com 12. E dou um OK. Desta forma então eu consigo fazer o preenchimento daquela área que estava aparentemente só apoiada ali, parecia que estava voando sobre esse meu elemento. Vou aproveitar que eu estou com essa vista e vou fazer aqui um fillet com raio de 5, gerando um arredondamento nessa aresta e nessa aresta aqui também. O desenho fica mais agradável e dou um aplicar. Beleza. Vamos lá, vamos ver como que está o segura-chapa. O posicionamento dele é outro, vamos colocar na posição correta. E agora a gente precisa fazer esses dois reforços aqui. Um reforço com raio de 39, do outro lado um reforço com raio de 18. Ele tem de medida o início a 33 e a altura de 18. A altura de 18 com relação à superfície da base, superfície superior da base, e 33 da face esquerda. E o outro tem aqui o começo com 15. Está sem cota aqui, mas é a metade. Esse aqui é 18, aqui está com 9, com raio de 18. Vamos ver como é que a gente faz isso. Ele está exatamente no centro desse meu elemento de 12. Vamos ver como é que a gente cria esse plano e como a gente faz então essa extrusão. Essa aí é uma extrusão bem interessante. Um tipo de extrusão e um tipo de plano de eixo que a gente não tinha utilizado ainda. Eixo sim, mas o plano não. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu preciso criar um plano nesse meio aqui, no meio dessa face. Como que a gente faz isso? É só vir aqui em plano, seleciono qual é a superfície que eu vou trabalhar, selecionei a superfície, tirei o mouse da posição
cliquei e segurei, e com isso a gente consegue direcionar qual é a posição do plano que a gente vai criar. Eu vou criar com relação a essa superfície que eu cliquei, para dentro ele me mostra que é um sinal negativo, para dentro como tem 12 eu vou fazer ali com menos 6. E criei um plano exatamente no centro. Mas não é simplesmente criar o plano, a gente tem que criar então o sketch nesse plano que foi criado. Eu venho aqui em Create Sketch, seleciono o plano de trabalho, que é aquele que eu acabei de criar, e é nesse plano onde o sketch vai ser desenhado. Porém, eu tenho metade da peça que está atrapalhando essa criação do meu sketch. A partir do momento que eu clico no F7, ele corta a minha peça visivelmente, ele corta a parte de visão da minha peça e eu já tenho o meu plano ali totalmente exposto para que eu possa trabalhar. O detalhe é que ele cria o plano, mas ele não projeta a geometria. É só projetar a geometria. Clico em Project Geometry e seguro ele aqui e vou clicar na linha vertical, na linha horizontal e nessa vertical. Dessa forma eu já consigo desenhar o que seria aquele reforço com os raios que estavam indicados aqui, que é um raio de 39 e um raio de 18. Vamos lá então. Só para reforçar, ele tem 18 de altura e 33. Vamos fazer essa linha aqui. Pego linha, 18 de altura e 33. Lá não está no ponto de origem, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sou reincidente em errar isso, eu erro com muita frequência. 18 de altura e desse mesmo ponto para a esquerda com 33. E já vou fazer do outro lado aqui. Posso unir, né? Já posso fazer aqui a união desses três pontos que criam um retângulo. E daqui a mesma coisa. Desse ponto para cima com 9. Venho até essa outra ponta e fecho o elemento. O que eu preciso fazer agora é criar a referência para a qual eu vou fazer os raios. Então eu tenho aqui um raio de 39 e um raio de 18. Eu posso usar a linha de construção, pego Line, venho aqui no meio dessa linha diagonal, crio uma perpendicular a ela com 38. É a minha referência para fazer o círculo. 38 nessa, perdão, é 39, então posso alterar, é 39. 39 e aqui é 18. Dessa outra linha, centro dela, perpendicular com 18. Também uma linha de referência e agora eu desligo o Construction Line e com a linha eu faço o círculo. E é só levar desse centro até a qualquer um desses pontos que a gente marcou. Neste ponto aqui, do outro lado a mesma coisa, círculo, aqui é o centro e aqui é o início ou o fim dele. E agora é só a gente usar o trim para aparar os pedaços que não nos interessam. Clicando aqui eu elimino o semicírculo quase por completo, esse não, e agora eu posso deletar essa linha e essa linha também. Dessa forma, vou deletar essas cotas que também não vai deletar porque ela indica o centro do meu furo. Ela sempre vai ficar com a referência ali, mas não tem problema. Eu já estou com esse elemento fechado, tenho a sensação que aqui embaixo não, então eu vou fazer uma linha daqui até aqui para confirmar. Posso finalizar o sketch. No momento que eu finalizo o sketch, ele já devolve a visão desse outro pedaço aqui da minha peça que eu tinha apagado com o F7. Lembrando que o F7, então, ele
ele tira visualmente o pedaço que está sobrepondo a sua visualização. Quando você finaliza, ele já devolve aquela visualização, e eu tenho esses dois elementos então aqui para fazer a extrusão em 3D. Vai ser o mesmo caso de a gente ter um pouco de dificuldade de encontrar esse elemento, mas a gente consegue. Vamos lá então. A extrusão. A diferença desse tipo de extrusão é que ela é uma extrusão que está no ponto central da minha peça. Então a solução dessa extrusão é essa daqui. Ela é para ambos os lados. Eu clico nessa extrusão para ambos os lados e coloco o valor total. O valor total dessa extrusão é de 4. Então o valor aqui é 4. Preciso selecionar esse elemento também. Deixa eu dar um Enter. Ele fez do elemento lá do outro lado e não fez esse outro aqui, porque essa concordância provavelmente não deve estar batendo também. Vou voltar lá para o Sketch. Toda vez que a gente faz essa operação, olha lá, realmente não está. Ele está fora e eu não prestei atenção, não atentei para esse detalhe no momento que eu fiz o aparar. Muito importante que a gente se atente a esse tipo de problema, para não acontecer isso de a gente tentar fazer o elemento e não conseguir porque esqueceu de aparar algum pedaço e o elemento não fecha. Agora sim, finalizo o sketch. Acredito eu que os dois elementos estão fechados e com as linhas coincidindo. Vamos lá para a extrusão. Extrusão de ambos os sentidos, de ambos os lados, simétrica. E vou selecionar esse objeto aqui, esse outro objeto, valor de 4 que já estava inserido, e dá um Enter. E dessa forma a gente faz então essas duas estruturas de reforço do segura-chapa. Ele já está furado, já está com a estrutura de reforço, a peça tá pronta. Para a gente eliminar não, né? A gente pode deixar de visualizar esse plano que a gente construiu. É só dar um clique com o botão direito em qualquer ponto dele e tirar a visibilidade. E assim o segura-chapa está desenhado e está pronto. Vou só aplicar um material. Nele eu vou colocar Metal Steel Rusted, que seria alguma coisa enferrujada. Ele fica bem feio, mas se a gente precisar, a gente troca depois no momento que estiver fazendo o desenho, estiver fazendo a montagem. Ele fica um pouquinho ruim de ver, né? A visualização dele perde um pouco, mas é isso daí. Agora é só salvar o desenho. Save As. Ele já vai para tesoura de bancada, projeto 2. Esse é o segura-chapa. E save. O próximo elemento que a gente vai fazer, deixa eu ver se ele está pronto aqui, é o suporte da alavanca. A gente faz o suporte da alavanca, que é o último elemento que a gente vai construir de maneira separada, e depois é a montagem da tesoura de bancada, que é um processo bem legal, um pouco chato também. Talvez a gente vá dividir ele em duas partes, mas é um projeto bem interessante, e é uma parte bem interessante a montagem, porque a gente vai inserir documentos, vai inserir dados da biblioteca do Inventor. Bom, esse daqui já está salvo. É isso aí, galera, e até a próxima aula.